Bom dia e bem-vindos a mais um Pode Ler. Hoje nós vamos falar um pouco sobre A Cartomante, de Machado de Assis. Os temas foram separados entre biografia, do Machado de Assis, contexto histórico e social do realismo / naturalismo, características do realismo naturalismo presentes no conto, o espaço, o tempo, o enredo, os personagens. Associamos o conto com questões sociais da atualidade e a nossa opinião e o que achamos mais relevante no trabalho. Obrigado pela atenção e segue com o nosso podcast. O senhor Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro. De origem pobre, ele era filho de um brasileiro com uma portuguesa, e apenas aos seus 10 anos ele fica órfão da mãe. Em 1854, o pai de Machado de Assis casa pela segunda vez. A madrasta de Machado se chamava Maria Inês, e foi para ele como uma segunda mãe. 2 anos depois, o autor publica seu primeiro poema, intitulado Ela, no jornal Marmota Fluminense, e em 1856 passou a trabalhar como aprendiz de tipógrafo na Tipografia Nacional. Em 1867, recebe o título de Cavaleiro da Ordem da Rosa e passou a trabalhar no Diário Oficial. 2 anos depois, Machado se casou com a portuguesa Carolina Augusta Xavier de Novaes. Em 1888, ele recebe o título de oficial da Ordem da Rosa, e a essa altura ele já era um romancista muito conhecido. Era, portanto, um homem bem-sucedido, apesar de enfrentar preconceito por ser negro, gago e sofrer de epilepsia. Machado de Assis ficou bastante abalado com a morte de sua esposa em 1904. Assim, em 1906, escreve o soneto A Carolina, em homenagem a ela. 2 anos depois, ele tira uma licença do trabalho para cuidar da saúde e morre em 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro. Em seus últimos momentos, teve o carinho do escritor Mário de Alencar, que era basicamente um filho para o autor. Além disso, é muito importante dizermos que Machado de Assis foi o principal fundador da Academia Brasileira de Letras, em 15 de dezembro de 1896. No dia 20 de julho do ano seguinte, a ABL foi inaugurada e o escritor se tornou o primeiro presidente da instituição, além de ocupar a cadeira de número 23. O realismo ocorre em um período conturbado, com grandes transformações que revolucionaram a forma das pessoas se relacionarem e entenderem a realidade ao seu redor. Também nessa época, o modelo capitalista se intensificou e a classe burguesa passou a ter maior poder de decisão, gerando um aprofundamento das desigualdades sociais, com maior exploração da classe trabalhadora, expostas a longas jornadas de trabalho. É quando ocorre a segunda revolução industrial e o crescimento da urbanização, assim como a poluição nas grandes cidades e demais problemas urbanos. É ainda nesse período que surgem grandes teorias científicas, como a do evolucionismo de Darwin e o positivismo de Auguste Comte. A primeira característica que a gente vê no conto é a observação minuciosa de Machado de Assis. Ele descreve com muitos detalhes as emoções dos personagens. Um exemplo é a cena em que Camilo, ao esperar na casa da cartomante, sente uma crescente agitação e medo, refletidos em sua linguagem corporal e pensamentos. Além disso, o conto retrata as convenções sociais da época, como o casamento e as relações extraconjugais. Rita e Camilo estão presos a essas convenções sociais, mas suas ações secretas revelam a hipocrisia da sociedade. Também temos a determinação biológica. Os personagens são influenciados por seus impulsos naturais e desejos. Rita e Camilo são movidos pelo amor e pela paixão, que os levam a buscar a cartomante em busca de respostas. O final trágico do conto, com a morte de Camilo e Rita, é característico do pessimismo de muitas obras realistas e naturalistas. A narrativa explora o lado sombrio da vida, e, em resumo, A Cartomante de Machado de Assis nos mostra as muitas características do realismo, ao retratar críticas sociais e relações sociais, os impulsos humanos e a influência do ambiente. Além disso, o conto explora temas sombrios e trágicos, que são comuns nesse movimento literário. A história se passa no Rio de Janeiro, na região de Botafogo. No texto, o espaço onde a história se passa é extremamente importante.
pois descreve as ruas os quais os personagens passam com frequência. Dando um exemplo, a rua Guarda Velha, onde mora a cartomante, que consultou a Rita e o Camilo. Com essa importância onde se passa a história, ajuda o leitor a entender o tempo e espaço da história, ajudando o leitor a ter uma melhor cronologia dos acontecimentos da história. Eu gosto muito do trecho em que a Rita vai se encontrar com o Camilo, e do texto tem uma descrição bem detalhadazinha das ruas onde eles estão passando até chegar na rua Barbonos. O enredo do conto conta sobre um triângulo amoroso entre três personagens, Rita, Camilo e Vilela. Rita está traindo o seu marido Vilela com Camilo. Após a morte da mãe de Camilo, Vilela e Rita ajudam o Camilo com algumas coisas. O Vilela está ajudando com o enterro e o inventário, e a Rita está conformando o Camilo. Como ela tá conformando o Camilo, ela tá passando muito mais tempo com o Camilo. Com isso, eles acabam se conhecendo melhor, e com isso acaba se apaixonando pelo outro. Após um tempo, no aniversário de Camilo, o Vilela dá para ele de presente uma bengala, e a Rita de presente dá um bilhete, aonde fala para eles se encontrarem na praça, né? Quando eles se encontram na praça, onde acontece o beijo entre Camilo e a Rita, fazendo com que comece de fato a relação amorosa entre os dois. Passando um tempo, Camilo, depois do acontecimento da praça, depois de um tempo eles começam a receber cartas anônimas, ameaçando contar sobre o relacionamento dos dois, onde assusta a Rita e o Camilo de serem descobertos pelo Vilela. Com isso, o Camilo acaba diminuindo a frequência que ele vai para casa do Vilela. Com ele diminui a frequência que ele vai para casa do Vilela, o Vilela acaba percebendo que ele diminuiu a frequência de que ele vai lá, e acaba estranhando esse fato. Nesse meio tempo, a Rita acaba se encontrando com a cartomante, o que faz o Camilo ficar não gostar muito, né? Porque ele não acreditava muito nessas coisas de previsão de futuro, etc. Passando um tempo, o Camilo continua recebendo algumas cartas anônimas, o que faz com que ele diminua ainda mais a frequência que ele vê a Rita e o Vilela. Mas um tempinho depois, o Vilela envia para ele um bilhete falando para ele ir rápido para casa dele. O Camilo fica um pouco nervoso, porque ele não sabe o que está acontecendo, ele fica ansioso, fica com medo de ter acontecido alguma coisa com a Rita ou com o próprio Vilela mesmo. E vai correndo para casa do Vilela. Diz que ele está indo para casa do Vilela. Quando ele chega ali no meio do caminho, na casa da cartomante, né, da rua da casa da cartomante, na rua Guarda Velha, tem uma carroça caída, aonde impede dele avançar. Com isso, ele acaba parando na frente da casa da cartomante, e ele fica numa angústia de consultar a cartomante pra ver se tá tudo bem com a Rita e com o Vilela, né? Mas apenas comentando apenas sobre a Rita. E aí, numa angústia ali, ele acaba indo pra casa da cartomante. Nisso que ele vai, ele entra na casa, sobe até um sótão na casa da cartomante e consulta ela. Com isso, a cartomante diz que tá tudo bem com a Rita e com o Vilela, o que surpreende ele, que ele não tinha citado o nome do Vilela, ele apenas citou o nome da Rita, né? Ele não tinha citado um terceiro, e o que faz com que ele acredite um pouco mais no que na cartomante diz, por conta que ela adivinhou que tinha uma pessoa terceira na história, né? Com isso, ele sai da casa da cartomante mais calmo e menos ansioso, e volta pro caminho para a casa do Vilela, né? Onde a carroça já tinha sido retirada e tudo mais. Quando ele chega ali na casa do Vilela, tá um silêncio estranho, porque ele estranha um pouco. E quando ele entra na casa do Vilela, o Vilela recebe ele com uma cara meio estranha. E quando ele entra na sala
na casa do Vilela, na sala, tá a Rita no chão, ensanguentada, morta. Ele dá um grito e com isso o Vilela agarra o colarinho dele e mata ele dando 2 tiros nele. Falando um pouco do tempo agora, a história tem 2 tempos, né? Tem um cronológico e um psicológico. A maior parte da história se passa no tempo cronológico, mas tem uma parte específica que me chama a atenção, que eu acho que o tempo muda para psicológico, onde o Camilo tá indo em direção à casa do Vilela, e por conta dele tá ansioso o caminho inteiro, o tempo dessa parte acaba sendo mais arrastado, como se demorasse mais, né, para ele chegar na casa do Vilela. Por conta disso, eu acredito sendo mais um tempo psicológico. Mas a maior parte do tempo do texto é cronológico, avançando de uma forma cronológica e gradativa, contando os acontecimentos conforme eles vão acontecendo. A história gira em torno de 4 personagens principais. Camilo é retratado como um homem jovem e romântico. Camilo mantém um relacionamento secreto com Rita, acreditando que o amor deles é intenso e eterno. No entanto, ele começa a ficar preocupado com as cartas da cartomante que prevêem problemas em seu relacionamento. Rita é a amante de Camilo e está profundamente apaixonada por ele. Ela também acredita nas previsões da cartomante, o que a deixa ansiosa e assustada com o futuro de seu relacionamento com Camilo. No entanto, ela tenta manter a esperança de que o amor deles será mais forte que qualquer obstáculo. Vilela é o marido de Rita. Ele é descrito como um homem ciumento e possessivo. Desconfiado da infidelidade de Rita, ele decide visitar a cartomante para descobrir a verdade sobre o relacionamento de sua esposa. Ao contrário de Camilo e Rita, Vilela não acredita nas previsões da cartomante, mas sua visita à vidente desencadeia uma série de eventos que mudarão o curso da história. A cartomante, embora não seja um personagem central da história, ela desempenha um papel significativo na trama. Ela é uma mulher misteriosa que se apresenta como capaz de ler o futuro nas cartas de tarô. Camilo consulta a cartomante em busca de orientação e consolo, o que desencadeia uma série de eventos que levam à revelação da traição. Esses personagens são fundamentais para o desenvolvimento da trama e para a exploração dos temas de traição, destino e ciúmes, que permeiam a história de A Cartomante de Machado de Assis. Cada um deles representa diferentes aspectos das complexidades das relações humanas e das consequências de suas ações. A Cartomante é uma obra que lida com temas universais e atemporais, como o amor, a traição, as escolhas e as consequências. Embora a história seja ambientada em uma época e contextos específicos, seus temas e mensagens podem ser relacionados a situações e dilemas que as pessoas enfrentam na vida contemporânea. Aqui estão algumas maneiras de relacionar a cartomante com questões contemporâneas. Relacionamentos complexos. A trama do conto envolve um triângulo amoroso e os relacionamentos interpessoais e as complexidades emocionais que surgem nesse cenário ainda são muito relevantes hoje em dia. As pessoas continuam a enfrentar desafios em seus relacionamentos e a lidar com questões como infidelidade, ciúmes e conflitos amorosos, consequências das escolhas. A história destaca como as escolhas que fazemos em nossas vidas podem ter impactos significativos, muitas vezes imprevistos. Isso se aplica a várias situações contemporâneas, desde escolhas de carreira até decisões familiares e pessoais. Conflito ético. O conto também levanta questões éticas, como a traição e a quebra de confiança. Em um mundo moderno, ainda debatemos questões éticas e morais relacionadas a comportamentos e decisões pessoais. Busca por orientação. Assim como o personagem Camilo recorre a uma cartomante em busca de orientação sobre seu futuro amoroso, muitas pessoas hoje em dia procuram orientação em várias formas, como consultando psicólogos, terapeutas ou buscando conselhos em diferentes aspectos de sua vida. Desdobramentos inesperados. A história mostra como os eventos podem tomar rumos inesperados, algo que também é uma realidade da vida moderna. Mesmo com planejamento cuidadoso, muitas vezes não podemos prever totalmente as consequências de nossas ações.
Portanto, embora A Cartomante seja uma obra do século XIX, seus temas e mensagens continuam relevantes e podem ser mencionados as complexidades das relações humanas e das decisões individuais na sociedade contemporânea. Gostamos que a história aborda a influência das crenças e do destino nas ações dos personagens. Também debatemos a complexidade dos personagens, incluindo Vilela, e como a trama surpreendentemente desafia as expectativas. No geral, concordamos que a obra destaca a habilidade de Machado de Assis em retratar a complexidade humana e transmitir uma mensagem poderosa sobre as escolhas e o destino. Uma parte relevante e intrigante de A Cartomante é como a história ilustra a interseção entre destino e livre-arbítrio. Camilo consulta a cartomante em busca de previsões sobre o seu futuro, o que sugere uma crença no destino. No entanto, suas escolhas e ações, como se envolver com Rita, a esposa de seu amigo, têm consequências diretas em sua vida. Isso nos leva a refletir sobre até que ponto somos agentes do nosso próprio destino e como nossas escolhas moldam nossas vidas. Essa reflexão sobre a interação entre destino e livre-arbítrio é uma questão atemporal que continua a ser debatida e explorada na literatura e na filosofia. Agradeço o tempo e a atenção que nos foi dado. Tenha um bom dia e obrigado por nos acompanhar em mais um Pode Ler.